Paz do Senhor para todos. Eu quero estar alegre aqui, feliz em estar podendo hoje mais uma vez transmitir aqui uma palavra ao coração dos irmãos que estarão vendo, assistindo esse vídeo, essa mensagem, tá? Eu quero ler aqui um texto em 1 Samuel, capítulo 17 e o versículo 47, que diz assim a palavra do Senhor: E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. O texto diz que toda a congregação saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele nos entregará na nossa mão. Essa história relata ou traz à nossa memória uma das guerras históricas na palavra de Deus no Antigo Testamento, que foi a guerra onde Davi, o rei Davi, que no momento ainda não era rei, mas sim um jovem, teve a experiência de ir a uma guerra sem ser alistado e de enfrentar a guerra e, acima de tudo, enfrentar os guerreiros que estavam se destacando naquele momento, que era o gigante Golias. Baseando nessa história, levando para a nossa vida, para uma mensagem espiritual, eu quero dizer que estamos, irmãos, constantemente em guerra. A cada momento, a cada segundo de nossa vida, estamos constantemente em guerra. Mas em todas, podemos dizer, como Paulo, somos mais do que vencedor, porque a nossa vitória, ela vem do Senhor. O Senhor é que nos dá a vitória. O nosso Deus, como diz a palavra aqui no texto, Ele é o Senhor que salva, e Ele também é chamado como, aleluia, o Senhor da guerra. E se Ele é o Senhor da guerra, Ele tem um controle. Então, de já quero dizer para o irmão, para a irmã, para qualquer pessoa que esteja ouvindo e assistindo essa mensagem, que a tua vitória é certa. Descansa, louva, exalta, aleluia, toma posse. Eu não sei qual é a guerra que você está enfrentando, eu não sei qual é o gigante que se levanta contra, aleluia, combater, né? Mas eu creio e determino em nome de Jesus que a tua vitória é certa. E essa mensagem é uma mensagem que traz assim algo muito forte ao nosso coração e motiva a todos a crer, a saber que a nossa vitória diante das nossas guerras, das nossas lutas, a nossa vitória é certa. Então vamos lá. Quem era Davi, né? Que guerra era essa? E vamos meditar um pouco nessa história. E eu quero trazer aqui 3 pontos que se destacou esse Davi, esse rei, esse mito, esse homem, onde a Bíblia diz que é também chamado como homem segundo o coração de Deus, se destacou e trouxe para nós um grande exemplo que nós devemos seguir, tá bom? Então vamos orar. Querido Deus, Pai, louvo a Ti por esse momento de estar ministrando a Tua palavra, e que através da mesma todos que estão assistindo, vendo, sejam edificados e creia e tome posse da Sua guerra. Deus, é isso que eu te peço em nome de Jesus, amém. Amados, Davi, como seu nome significa amado também, a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Um
do filho caçula dos 8 filhos de Jessé. Na Bíblia não relata sobre a mãe de Davi, não fala também sobre a sua genealogia, mas foi ungido por Samuel em Belém, amém? Mas nesse momento de sua história, ele ainda era jovem, ele era um moço jovem, que na verdade Israel estava em guerra, né, contra os seus inimigos, os filisteus. E na verdade Davi, ele não tinha se alistado, ele não tinha sido convocado, chamado para estar ou ir para a guerra. Apenas os seus irmãos mais velhos, né, que foi Eliabe, Abinadab e Samar. Porém Davi ficou na sua casa pastoreando as ovelhas do seu pai. E nesse momento Israel está em guerra com os filisteus, e diante do seu oponente, seus inimigos, a Bíblia diz que apareceu um homem que na verdade é conhecido como o gigante Golias, né? O gigante Golias, que na verdade estava ali representando os filisteus, muitas das vezes em guerra antigamente, para não ocorrer muitas mortes, derramamento de sangue, eles faziam assim um trato em colocar um soldado, um comandante, alguém que representasse todo o exército e desafiava o exército oponente, e eles também, como tinham um representante, colocavam cada um seu representante, e diante da luta deles, o que vencesse evitava assim o derramamento de sangue, porém os demais se entregavam. E os filisteus tinham esse representante, Golias, esse representante que era na verdade um gigante. Segundo a história, ele era de 3 metros de altura, e a Bíblia diz que a capa de Golias que ele vestia, trazia em si, pesava 60 quilos. A ponta da lança de Golias era de 6 quilos. Então esse homem era um gigante, e além de tudo, o próprio rei disse a Davi que ele era um homem experimentado já desde a sua infância em guerra. Então esse era o representante do exército dos filisteus. Porém, o exército de Israel não tinha nenhum representante, e além de não ter nenhum representante, eles estavam prestes a entrar em conflito. E porém os filisteus apresentam o seu representante Golias, aonde a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, se a gente puder ler e refletir, a Bíblia diz que quando esse Golias, ele se apresentava, todos os homens de Israel fugiam, né, com medo. Então, além dele ser afrontado, além deles ter um representante, Israel não tinha um representante. Além disso, Israel, ao ver aquele homem, aquele gigante, eles fugiam, eles tinham medo. Está escrito isso no versículo 23 em diante de 1 Samuel 17, diz assim: e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem, guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou conforme aquela palavra, e Davi ouviu.
Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugia de diante dele e temia grandemente. Então, nós vemos aqui que há momentos que ele se apresentava diante do exército, clamando, procurando, procurando entre o seu oponente, que era Israel, se não tinha ninguém para guerrear com ele. E a Bíblia diz que todos os homens de Israel que via aquele gigante fugiam, inclusive os irmãos de Davi. Então não tinha ninguém naquele momento que poderia enfrentar aquele homem. Porque vemos aqui, nós vemos uma guerra, nós vemos, aleluia, um problema que não tinha ninguém ali para resolver. Israel estava com medo, Israel estava temendo, o povo de Israel, os soldados de Israel estavam todos aflitos. E é nesse contexto histórico, e é nesse momento que surge quem? Davi, o jovem, ruivo, o mancebo, que estava, aleluia, apenas indo ali, não para guerrear, mas apenas ali para olhar como estavam seus irmãos, estava indo ali apenas para levar comida, alimento para os seus irmãos na guerra. Mas Deus sabe de todas as coisas. E Davi, ao chegar ali, ele vê aquele filisteu, aquele incircunciso, aquele gigante afrontando Israel. E Davi não suporta. E Davi ali se dispõe, um jovem se dispõe a lutar, a guerrear aquela guerra, a guerrear, a lutar contra aquele filisteu. E diante disso, irmãos, nós estamos motivados, porque a cada momento somos afrontados, guerras e mais guerras, lutas e mais lutas, gigantes e mais gigantes se levantam contra nós. E muitas vezes somos afrontados, muitas das vezes chegamos a temer, muitos têm fugido, abandonado, recuado, muitos têm dito que não vai conseguir. Mas eu quero chamar a tua atenção e levar a um ponto de você crer no seu Deus, confiar no seu Deus e saber que esse Deus, onde a Bíblia diz que é o Deus da guerra, está contigo. E se Ele está comigo, contigo, então eu quero dizer, a tua vitória, a nossa vitória, a nossa conquista é certa. Não é tempo de recuar, não é tempo de parar, mas é tempo de enfrentar. É tempo de cantar o hino da vitória, é tempo de tomar posse e dizer que a nossa vitória é certa. E nesse momento eu quero trazer três atitudes que temos que ter para vencermos a nossa guerra. Atitude essas que Davi teve e que nós devemos ter a cada dia. Amém? Não era fácil, mas era possível, porque Deus estava com ele. Não é fácil talvez para você, mas é possível, porque Deus está contigo. O Senhor está contigo, e se Ele está, então tome essas três atitudes e seja mais do que vencedor. Qual é as três atitudes que nós podemos extrair dessa história da vida de Davi, que nós podemos colocar em prática e podemos vencer? A primeira atitude que eu vejo em Davi, que serve de exemplo para nós, é: Davi, ele não era covarde. E muitos têm sido vencidos, têm levado uma vida de derrota, têm, aleluia, parado, têm sido um covarde, porque tem fugido. Davi, ele não foi covarde, mas Davi enfrentou. Davi se dispôs a lutar,
tomar posse, dizer que ia vencer. Então, querido, em nome de Jesus, não seja covarde. Deus não chama covarde. Deus, Ele não aprova os covardes. Mas se nós fosse falar aqui, nós ia ter tantas coisas a falar, tanta história, mas o tempo não nos permite. Mas eu quero dizer para você, não seja covarde. Se você ler no versículo 26 do capítulo 17 de 1 Samuel, você vai ver que Davi não foi covarde. Vamos ler. Versículo 26 diz assim: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Aleluia. Davi estava ali para visitar os seus irmãos. Davi estava ali para levar alimento aos seus irmãos, mas ele viu aquela afronta. Ele viu aquele gigante afrontando o exército de Israel, afrontando Israel e, acima de tudo, afrontando o Deus vivo. E Davi, ele não suportou, ele não aguentou, e ele se dispôs a dizer quem é esse incircunciso, esse filisteu, para afrontar não Israel, não o exército de Israel, mas afrontar o Deus vivo. Então ele não foi covarde, e depois desse momento ele se dispôs, ele falou tanto para os soldados, que os soldados foram até o rei e falaram desse jovem, e o rei mandou chamar. Então eu aprendo aqui algo muito forte, que é coragem. Então o que eu quero dizer para você hoje: coragem. Tenha coragem. A luta, os inimigos, os gigantes que levantam, está enfrentando não você, mas o teu Deus. E o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, é o Deus da guerra, é o Deus da vitória, é o Deus que salva, que livra, e Ele vai nos dar a vitória. Davi, ele confiou, ele sabia disso. Então a primeira atitude que Davi tomou, que é algo que nos leva a tomar decisões, é isso: tenha coragem, não seja covarde, não pare, não recue, não venha desistir. A vitória é sua, querido, a vitória é nossa, em nome de Jesus. A segunda coisa que eu aprendo com Davi, que nós devemos aprender e vencermos, é: Davi, ele confiou no dom que ele tinha. Então Davi, ele usou o que tinha, ele usou o dom que tinha, aquilo que Deus tinha dado para ele. E o que Davi sabia fazer de melhor? Usar uma funda, atirar pedra, quando estava ali, cuidando das ovelhas, pastoreando as ovelhas. Então, o que Deus tem te dado? Qual é o dom que você tem? Use. Não se estribes diante da capacidade dos outros. Não imite os outros. Não use ferramenta dos outros. Use a sua própria ferramenta. Use os dons que Deus te deu, a capacidade que Deus te deu, e em nome do Senhor você vai vencer. Olha o que a Bíblia diz no versículo 38 ao 40. Olha o que diz a Bíblia: e Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Versículo 40: e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 cheixos do ribeiro e pôs no alfoge de pastor que trazia a saber o seu surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se a chegar ao filisteu. Então Davi,
O rei até tentou vestir Davi com a sua armadura, colocou sobre ele a sua espada, mas ele andou mal, ele não sabia usar aquilo. Ele não era um guerreiro, ele não era de um exército, ele não sabia usar espada. Aquilo para ele era algo novo. Então, ele reconhecendo que não tinha capacidade nenhuma com aquilo, ele tira de sobre si e ele pega aquilo que ele sabe usar, aquilo que Deus deu a ele, o dom que ele tinha. E depois que ele pega aquilo, ele vai ao filisteu, ele vai para a guerra. Então o que eu quero dizer para você? Use aquilo que Deus tem te dado, confie. Não importa se é algo simples, mas é de Deus, e Deus usa na simplicidade. Deus, ele capacita, Deus, ele faz maravilha. Então confie no Senhor, confie nos dons que Deus te deu, naquilo que você sabe usar do melhor. Deus é contigo, Deus, ele vai te dar a vitória. Creia, eu creio e eu acredito em nome de Jesus. A terceira e última coisa que nós aprendemos com Davi é que Davi, ele confiou, aleluia, no nome que está acima de todo nome. A Bíblia diz que não há outro nome dado pelos homens pelo qual devemos ser salvos. O nome do Senhor Jesus, ele tem poder. O próprio Jesus, antes dele partir, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Mas ele disse: em meu nome falará novas línguas, pegarão serpente, se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e vão colocar as mãos sobre os enfermos e o curar. O que eu vejo aqui, eu vejo que o próprio Senhor está dizendo que o nome dele tem poder. Então use essa arma, use o nome do Senhor, use o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome que faz o inferno temer, o nome que faz paralítico andar, cego ver, mudo falar, morto ressuscitar, o nome de Jesus. Davi, ele não confiou no exército, Davi não confiou nas suas armas, na sua armadura, Davi não confiou em rei, mas Davi confiou no seu Deus. Ele usou o nome do Senhor para ganhar aquela guerra, aquela batalha. Olha o que diz o versículo 45 do texto. A Bíblia diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tu afrontou. Então Davi, ao tomar aquelas armas que ele tinha, aquilo que ele sabia usar, aí em direção ao filisteu, a Bíblia diz que o filisteu se manifesta, o gigante, de entre o exército dos filisteus, e quando ele vê Davi vindo para a guerra, eu não sei, mas talvez um rapaz simples, talvez não era forte, ruivo, e a Bíblia diz que o gigante começa a caçoar, a mangar, a zombar, a criticar, não só com Davi, mas com o exército, de Israel, perguntando se não tinha homem para guerrear com ele ou para afrontar ele, e mandaram uma criança. Foi essa as palavras do gigante. Mas mesmo assim, o gigante continua dizendo: tu vem a mim, aleluia, e eu te darei a tua carne, as aves do céu. Ele zomba de Davi, ele critica a Davi, mas Davi, confiando no seu Deus, Davi diz a ele: tu vem a mim com espada, com escudo, tu vem a mim com armadura, com tudo isso, mas eu vou a ti
em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor. E a Bíblia diz que Davi pega a sua funda, uma das suas pedras, e atira no filisteu. E a Bíblia diz que aquela pedra atingiu a testa do filisteu, e ele caiu por terra e morreu. Davi pega a sua espada, arranca a sua cabeça, e como diz o texto que lemos, toda a congregação de Israel, todo o povo, os filisteus todos ficaram sabendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Deus da guerra, que Ele é poderoso, que Ele é quem livra, que Ele é quem dá a vitória. Então o que eu quero dizer para você hoje? Confie no Senhor, creia que diante das guerras, diante das lutas, diante dos inimigos que se levantam, você vai vencer, porque o teu Deus é o Deus da vitória. Então aprenda hoje com essas 3 atitudes de Davi. Não seja covarde, enfrente o seu inimigo, enfrenta esta guerra, não recue, mas creia que você vai vencer. Use aquilo que Deus te deu, use aquilo que Deus colocou em tuas mãos, clame ao nome do Senhor, que o nome que está acima de todo nome, e você vai vencer. Esta história, essa guerra, isso aqui é um exemplo para mim, isso aqui é um exemplo para você, e eu termino a minha mensagem te dizendo: a tua vitória é certa. Eu determino em nome de Jesus, tome posse, em nome do Senhor dos Exércitos. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Cante, louve, exalte, glorifique o nome do Senhor, porque a tua vitória, ela não vem de outro a não ser do Senhor. Essa é a minha mensagem. Que Deus possa ter falado ao teu coração, que você possa ter tomado posse dessa vitória, no nome de Jesus. Amém.